turminha, tudo bem? Hoje a tia Shirley veio falar com vocês sobre os seres vivos. Ela trouxe aqui, ó, ela escolheu um cenário bem legal para começar o nosso vídeo, que é a natureza. O que será que essa árvore aqui, essa plantinha, será que ela é um ser vivo ou será que ela não é? O que será, hein? Vamos descobrir? Então vamos lá! Aula de Ciências, Seres Vivos e Não Vivos. Seres vivos e seres não vivos. Os seres vivos e os seres não vivos, eles compõem a natureza, eles formam essa natureza. Assim, tudo que nos rodeia é chamado de seres, seja uma pedra, um animal, os seres humanos, as plantinhas, a água, tudo isso é chamado de ser. Existem diferenças entre as características dos seres vivos e dos seres não vivos. O fator mais marcante, a característica mais importante entre os dois é a vida. Porque enquanto um tem, o outro não tem. Ou seja, o ser vivo, ele tem vida e o não vivo não tem. Os seres vivos, organizados em níveis de classificação, são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Como nós, seres humanos, como as plantinhas, os animais. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, nos reproduzimos, envelhecemos e morremos. Os seres não vivos são aqueles inanimados, ou seja, que não possuem vida, mas também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Existem também os seres construídos pelo homem, que também não têm vida. Esses são objetos construídos pelos homens que não possuem vida, como o carro, as cadeiras que a gente senta, a casa que a gente mora. Tudo isso são seres não vivos, não possuem vida. Os seres vivos representam uma grande classe de elementos que compõem a natureza. E eles necessitam também dos seres não vivos. Como, por exemplo, a plantinha, ela precisa da água, do solo, do sol para se desenvolver. A planta, ela é um ser vivo. Já a água, o sol, o solo, que é a terrinha, elas não são seres vivos. A plantinha precisa desses seres não vivos para ela se desenvolver. Olha lá os alimentos falando. Nós, alimentos, dependemos muito do sol para viver e alimentar você. Dependemos do sol para criar nossa energia. Assim, nós mantemos vivos até a colheita. Eles precisam de todos esses elementos para fazer a fotossíntese, que é o seu próprio alimento, não é verdade? Outro exemplo de ser vivo que precisa de um ser não vivo é o peixe. Os peixes são seres vivos. Só que eles precisam da água, que é um ser não vivo, para poder viver. Eles só conseguem respirar debaixo d'água. Uma vez que essa relação de dependência, né? Temos mais um exemplo de relação de dependência entre o ser vivo e o não vivo. Não se esqueça, o ar também
não possui vida, mas os homens, os animais, precisam dele também para sobreviver, bem como da água e da terra. Nós também precisamos da água e da terra para sobreviver, não é verdade? Os seres também se relacionam uns com os outros. Por meio dessas relações, os seres vivos podem obter abrigo, alimento, suporte e também podem se reproduzir. Olha só, os passarinhos, eles estão usando a árvore, que também é um ser vivo, como abrigo. Eles construíram o seu ninho lá dentro, lá em cima da árvore. Os elefantes, né, os animais, eles estão precisando, estão comendo a graminha. Então, esse matinho que tem ali também é um ser vivo. Então, ele precisa daquele ser vivo que também precisou da terra, precisou de um outro ser não vivo para sobreviver. E aí eles estão fazendo essa relação entre eles. E também temos ali a relação do ser humano com os animais, né? Uma relação de afeto, de carinho com os animais domésticos, como o cachorro. Também precisamos deles para nos alimentar, como, né, a gente come a carninha da vaca, nós comemos o ovo, tomamos o leite. Os animais, como o tigre, olha lá, o tigre também se alimenta de outro animal. Então, existe essa relação entre eles para poder continuar a vida, né? Para dar continuidade à vida, tanto para se alimentar, quanto para criar o seu abrigo, para poder, um precisa do outro para ter essa relação, né? Essa sobrevivência. Então, agora que você já sabe diferenciar um ser vivo de um não vivo, já conhece a relação e a interação entre estes dois, nós já podemos realizar a nossa atividade do livro, não é mesmo? Vamos lá? Qualquer dúvida, você me procure, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau!